Uma descida no Maelstrom. Os caminhos de Deus na natureza, assim como na providência, não são os nossos caminhos. Tampouco os modelos que concebemos são de algum modo comparáveis à vastidão, profundeza e inescrutabilidade de suas obras, que contêm em si uma profundidade maior do que o poço de Demócrito. Joseph Glanville. Havíamos agora atingido o cume do mais elevado rochedo. Por alguns minutos, o velho pareceu exausto demais para falar. Não faz muito tempo, disse, finalmente, eu o teria guiado por esta trilha tão bem quanto o mais novo dos meus filhos. Cerca de 3 anos atrás, porém, ocorreu-me um acontecimento tal como jamais ocorreu antes a nenhum mortal, ou, pelo menos, tal como homem algum jamais sobreviveu para contar a respeito, e as 6 horas de absoluto terror que então suportei alquebraram-me o corpo e a alma. O Senhor me supõe um homem muito velho, mas não sou. Não levou mais do que um único dia para fazer esses cabelos cor de azeviche ficarem brancos, para enfraquecer meus membros e exaurir meus nervos, de modo que tremo com o mais leve esforço, e tenho medo até de uma sombra. Sabe que mal posso olhar por esse pequeno despenhadeiro sem sentir vertigem? O pequeno despenhadeiro em cuja borda ele se deixará cair tão negligentemente para descansar que a parte mais pesada de seu corpo ficou pendente por ela, ao passo que a única coisa que o impedia de despencar era o cotovelo apoiado nessa borda extrema e escorregadia. Esse pequeno despenhadeiro erguia-se, um precipício perpendicular e desobstruído de rocha negra reluzente, cerca de 500 metros acima do mundo de rochedos abaixo de nós. Nada poderia me persuadir a ficar a meia dúzia de metros de sua beirada. Na verdade, tão profundo era meu nervosismo com a perigosa posição de meu companheiro que me lancei de corpo inteiro no chão, agarrei os arbustos em torno, e não ousei sequer erguer os olhos para o céu ao mesmo tempo que lutava em vão para afugentar a ideia de que os próprios alicerces da montanha corriam perigo com a fúria dos ventos. Um longo tempo transcorreu até que eu me acalmasse e reunisse coragem suficiente para sentar e olhar ao longe. O Senhor deve dominar esses melindres, disse o guia, pois eu o trouxe até aqui para que pudesse ter a melhor vista possível do cenário em que ocorreu o evento ao qual aludi e para lhe contar a história toda com local bem diante dos seus olhos. Esse ponto onde nos achamos, continuou, naquele estilo escrupuloso que o caracterizava. Esse ponto onde nos achamos fica na costa norueguesa, a 68 graus de latitude, na grande província de Nordland, no austero distrito de Lofoden. A montanha no topo da qual estamos é Elsegen, a nublada. Agora procure se erguer mais um pouco, segure-se no capim, se sentir vertigem assim, e olhe para lá, depois dessa faixa de névoa abaixo de nós, para o mar. Olhei, a cabeça girando, e contemplei uma vasta extensão de oceano, cujas águas exibiam um matiz tão próximo ao do Nanquim que na mesma hora veio-me à mente o relato do geógrafo núbio sobre o Mare Tenebrarum. Um panorama mais deploravelmente desolador imaginação humana alguma pode conceber. À direita e à esquerda, até onde o olhar alcançava, como se fossem os baluartes do mundo, estendiam-se fileiras de despenhadeiros horrivelmente negros e salientes, cujo aspecto sombrio era ainda mais reforçado pela arrebentação que estourava contra eles com sua crista de espuma branca e espectral, ululando e clamando por toda a eternidade. Bem, à frente do promontório em cujo ápice nos situávamos, e a uma distância de aproximadamente 10 quilômetros através do mar, podia-se divisar uma ilhota de aparência estéril, ou, mais adequadamente, sua posição era discernível em meio à vastidão de ondas que a circundava. Cerca de 3 quilômetros mais perto da terra avistava-se outra de menor tamanho, horrivelmente pedregosa e árida, e cingida a intervalos variados por amontoados de rochas negras. O aspecto do oceano, no espaço entre a ilha mais distante e a costa, tinha qualquer coisa de muito incomum. Embora, nesse momento, uma ventania tão forte soprasse na direção da terra que um remoto brigue muito ao largo velejasse a capa com a latina de carangueja duplamente risada, e seu casco todo arfasse constantemente, sumindo de vista, ainda assim não havia nada como uma elevação regular das ondas, mas apenas uma turbulenta agitação geral das águas, curta, rápida, furiosa, em todas as direções, tanto a favor como contra o vento. Espuma quase não havia, a não ser na imediata vizinhança das rochas. A ilha mais distante, retomou o velho, é chamada pelos noruegueses de Vurm. Aquela a média distância é Moscoi. Aquela outra uma milha ao norte é Ambaaren. Acolá estão Iflesen, Oeyol, Kjeldol, Suarven e Bucol. Mais além entre Moscoi e Vurg estão Oterol, Flimen, Sandflesen e Skarol. Esses são os verdadeiros nomes dos lugares, mas porque se achou por bem nomear elas todas, isso é mais do que eu ou o Senhor podemos compreender. Está escutando algo?
Notou alguma alteração na água? Havia agora cerca de 10 minutos que nos achávamos no topo do Elsegen, ao qual havíamos subido pelo interior de Lofoden, de modo que não captáramos nenhum vislumbre do mar até que este se descortinasse amplamente diante de nós ali do cume. Conforme o velho falava, dei-me conta de um ruído alto e cada vez mais forte, como o estrondo de uma vasta manada de bisões na pradaria americana, e nesse preciso instante, percebi que o que os marujos caracterizam como um mar encrespado, abaixo de nós, mudava rapidamente para uma corrente na direção leste. Mesmo enquanto eu a contemplava, essa corrente ganhou monstruosa velocidade. Cada momento passado contribuía para sua aceleração, sua impetuosidade selvagem. Em 5 minutos o oceano todo, até a longínqua Vurrgh, era açoitado por uma incontrolável fúria, mas era entre Moscou e a costa que a principal turbulência tinha lugar. Ali, o vasto manto oceânico, riscado e rasgado em uma infinidade de canais conflitantes, irrompeu subitamente numa convulsão frenética, arquejando, espumando, sibilando, revolvendo em vórtices gigantescos e inumeráveis, e todo ele turbilhonando e arfando rumo leste com uma rapidez que a água nunca assume em parte alguma a não ser nas quedas vertiginosas. Em poucos minutos mais, deu-se no panorama outra radical alteração. A superfície geral ficou um pouco mais lisa, e os redemoinhos, um a um, desapareceram, enquanto prodigiosas faixas de espuma tornaram-se visíveis onde antes não havia nenhuma. Essas faixas, depois de algum tempo, esparramando-se por grande distância, e entrando em combinação, tomaram para si o movimento giratório dos vórtices aplacados, e pareceram formar o germe de outro mais vasto. Subitamente, muito subitamente, aquilo assumiu uma existência distinta e definida, em um círculo de quase 1 quilômetro de diâmetro. A borda do redemoinho era representada por um amplo cinturão de espuma cintilante, mas nenhuma gotícula disso deslizava pela boca do funil terrificante, cujo interior, até onde o olho podia penetrar, era um paredão liso, brilhante e cor de azeviche, inclinado para o horizonte em um ângulo de cerca de 45 graus, acelerando vertiginosamente, girando e girando, com um movimento oscilante e opressivo, e lançando aos ventos uma voz macabra, metade guincho, metade rugido, tal como nem mesmo a poderosa catarata do Niágara em sua agonia jamais elevou ao céu. A própria base da montanha tremia, e a rocha vibrava. Joguei-me de bruços no chão e agarrei a erva rala num excesso de agitação nervosa. Isso, disse eu enfim ao velho, isso não pode ser outra coisa que não o grande turbilhão do Maelstrom. Assim ele é por vezes chamado, disse ele. Nós, noruegueses, o chamamos Moscoistrom, por causa da ilha de Moscou, ali no meio. Os usuais relatos sobre esse vórtice não me prepararam de modo algum para o que vi. O de Jonas Ramus, que é talvez o mais pormenorizado de todos, é incapaz de comunicar a mais tênue ideia, seja da magnificência, seja do horror da cena, ou da desconcertante e fantástica sensação de novidade que confunde quem a contempla. Não estou bem certo sobre de qual ponto de vista o autor em questão o observou, nem da época, mas não pode ter sido, nem do pico do Elsegen, nem durante uma tempestade. Há algumas passagens de sua descrição, todavia, que talvez mereçam ser citadas por seus detalhes, embora seu efeito seja sumamente insuficiente para transmitir uma impressão do espetáculo. Entre Lofoden e Moscou, diz ele, a profundidade da água varia de 36 a 40 braças, 12 mas do outro lado, na direção do Vurrgh, essa profundidade diminui a ponto de não permitir a passagem conveniente de uma embarcação sem o risco de espatifar-se nas rochas, o que ocorre até no tempo mais ameno. Quando a maré está alta, a correnteza flui na direção da terra entre Lofoden e Moscou com tumultuosa rapidez, mas o rugido de seu refluxo impetuoso para o mar dificilmente será igualado pela mais ruidosa e pavorosa das cataratas. O barulho é ouvido a diversas léguas de distância, e os vórtices ou sorvedouros são de tal extensão e profundidade que se um navio cai em sua atração, é inevitavelmente absorvido e arrastado para o fundo, e então feito em pedaços contra as rochas, e quando as águas se aplacam, seus destroços são lançados de volta à tona. Mas esses intervalos de tranquilidade dão-se apenas na mudança entre a vazante e a pré-mar, e com tempo calmo, e não duram mais que um quarto de hora, com sua violência voltando gradualmente. Quando a correnteza é mais tumultuosa, e sua fúria é ampliada por uma tempestade, é perigoso acercar-se a uma milha norueguesa dela. Botes, iates e navios já foram arrastados por não se resguardarem dela antes de cair dentro de seu alcance. Similarmente, acontece com frequência de baleias aproximaram-se demasiado da correnteza, e serem subjugadas por sua violência, e então é impossível descrever seus bramidos e chamados em sua luta infrutífera para se libertar.
Certa vez, um urso, tentando nadar de Lofoden para Moscou, foi pego pela correnteza e arrastado para o fundo, urrando terrivelmente, de modo a ser escutado da praia. Enormes toras de abetos e pinheiros, após terem sido engolidas pela corrente, voltam à tona fragmentadas e esmigalhadas em tal grau que é como se nelas houvessem crescido cerdas. Isso mostra claramente que o fundo consiste de rochas pontiagudas, contra as quais elas são atiradas de um lado para outro. Essa correnteza é regulada pelo fluxo e refluxo do mar, com a maré alternando regularmente entre alta e baixa a cada 6 horas. No ano de 1645, no domingo da 60ª, de manhã bem cedo, ela explodiu furiosamente com tal ruído e impetuosidade que até as pedras das casas no litoral tombaram ao solo. Em respeito à profundidade da água, não pude compreender como isso poderia possivelmente ter sido avaliado na proximidade imediata do vórtice. As 40 braças deviam se referir apenas a partes do tubo nas imediações da praia, tanto de Moscou como de Lofoden. A profundidade no centro do Moscou-Strom deve ser incomensuravelmente maior, e nenhuma comprovação melhor desse fato se faz necessária, além da que pode ser obtida com um relance mesmo de soslaio para o interior do abismo do turbilhão, que é possível colher do penedo mais elevado do Elsegen. Olhando do topo daquele pináculo para o flegetonte vociferante ali embaixo, não pude deixar de sorrir para a simplicidade com que o honesto Jonas Ramus registra, como coisa difícil de se dar crédito, os incidentes das baleias e dos ursos, pois a mim me pareceu, de fato, uma verdade inquestionável que até mesmo o maior navio de linha atualmente existente, caindo sob a influência daquela mortífera atração, poderia resistir tanto quanto uma pluma ao furacão, devendo desaparecer completamente no mesmo instante. As tentativas de explicar o fenômeno, algumas das quais, assim recordo, pareciam-me suficientemente plausíveis a um exame mais detido, agora assumiam um caráter muito diverso e insatisfatório. A ideia geralmente admitida é de que, como os 3 vórtices menores entre as ilhas Faroe, este não tem outra causa além da colisão de ondas se erguendo e estourando, no fluxo e no refluxo, contra um banco de rochas e saliências, confinando a água de modo que se precipite como uma catarata, e assim, quanto mais elevada a maré, mais profunda a queda, e o resultado natural de tudo isso é um turbilhão ou vórtice, cuja poderosa sucção é suficientemente conhecida mediante experimentos menores. Essas são as palavras da Enciclopédia Britânica. Kircher e outros imaginam que no centro do tubo do Maelstrom haja um abismo penetrando o globo e dando em alguma parte muito remota o Golfo de Bótnia, sendo um tanto peremptoriamente especificado, em um caso. Essa opinião, em si desprovida de fundamento, foi a qual, enquanto o contemplava, minha imaginação mais prontamente acedeu, e mencionando-o para o meu guia, fiquei deveras surpreso de ouvi-lo dizer que, embora essa fosse a opinião mais universalmente aceita em relação ao assunto entre os noruegueses, não era, todavia, a sua. Quanto à primeira ideia, confessou sua incapacidade para compreendê-la, e nisso concordei com ele, pois, por mais conclusiva no papel, torna-se completamente ininteligível, e até absurda, em meio aos trovões do abismo. O senhor deu uma boa olhada no torvelinho agora, disse o velho, e se puder se arrastar em torno deste rochedo, de modo a se pôr ao abrigo do vento, e amortecer o rugido da água, vou lhe contar uma história que o convencerá de que devo saber alguma coisa acerca do Moscou-Strom. Ajeitei-me conforme seu desejo, e ele prosseguiu. Eu e meus 2 irmãos possuíamos outrora uma sumaca aparelhada como escuna com capacidade para cerca de 70 toneladas, com a qual costumávamos pescar entre as ilhas além de Moscou, perto de Vur. Em todo redemoinho muito violento no mar a pesca é boa, em oportunidades apropriadas, se o sujeito pelo menos tem a coragem de se aventurar. Mas entre todos os habitantes do litoral em Lofoden, nós 3 éramos os únicos que nos ocupávamos regularmente de sair para as ilhas, como contei. Os pesqueiros normais ficam bem mais abaixo, para o sul ali se pode pegar peixe a qualquer hora, sem grande risco, e desse modo são os pontos preferidos. Os locais seletos por aqui no meio das rochas, entretanto, além de fornecer a melhor variedade, fazem-no com maior abundância, de modo que muitas vezes pegávamos em um único dia o que os mais tímidos no Mister não conseguiam juntar em uma semana. De fato, fizemos disso um negócio de especulação desesperada e o risco de vida no lugar do trabalho, e a coragem fazendo às vezes de capital. Abrigávamos a sumaca em uma angra cerca de 8 quilômetros mais adiante aqui na costa, e tínhamos por prática, com o tempo bom, tirar vantagem dos 15 minutos de calma da maré para vencer o principal canal do Moscou-Strom, bem acima do poço, e depois encontrar ancoradouro em algum ponto próximo a Otterou ou Sandflesen,
onde os torvelinhos não são tão violentos quanto em outras partes. Ali costumávamos ficar até pouco antes da calma da maré outra vez, quando então levantávamos ferro e zarpávamos de volta. Nunca nos aventuramos nessa expedição sem um firme vento lateral para ir e voltar, que pudesse nos dar a certeza de que não nos faltaria antes do nosso regresso, e raramente nos equivocamos no cálculo quanto a isso. 2 vezes em 6 anos, fomos forçados a ficar a noite toda ancorados por conta de uma calmaria, coisa que é deveras rara por estas bandas, e certa vez tivemos de permanecer no pesqueiro durante quase uma semana, morrendo de fome, devido a uma ventania que soprou pouco depois de nossa chegada, e tornou o canal tumultuoso demais para até mesmo considerar a ideia. Nessa ocasião, teríamos sido arrastados para o oceano a despeito de tudo, pois os turbilhões nos fizeram girar, e girar com tal violência que, após algum tempo, tivemos nossa âncora enroscada, e ela agarrou, não fosse termos ficado à deriva em uma das inumeráveis correntes contrárias e de tão curta duração que nos conduziu ao abrigo de Flimen, onde, por obra da fortuna, paramos. Não poderia lhe contar a 20ª parte das dificuldades que enfrentamos no pesqueiro. É um mau lugar para se estar, mesmo com bom tempo, mas sempre demos um jeito de cruzar o temível corredor do próprio Moscow-Strom sem acidente, embora eu às vezes tenha ficado com o coração na boca quando acontecia de estarmos 1 minuto ou algo assim antes ou depois da calma do mar. O vento por vezes não era tão forte quanto pensáramos no início, e então avançávamos menos do que podíamos ter desejado, enquanto a corrente tornava a sumaca ingovernável. Meu irmão mais velho tinha um filho de 18 anos de idade, e eu mesmo tinha 2 rapazes robustos. Eles teriam sido de grande ajuda em horas como essa, empunhando os remos, bem como a popa, pescando, mas por algum motivo, embora nós mesmos corrêssemos o risco, não tínhamos coragem de permitir que os mais jovens enfrentassem o perigo, pois, no fim das contas, era de fato um perigo horrível, e essa é a verdade. Dentro de poucos dias vão se completar 3 anos desde que o que vou contar ocorreu. Foi no dia 10 de julho de 18, dia que o povo dessas paragens do mundo nunca vai esquecer, pois foi nele que soprou o furacão mais terrível que jamais desceu dos céus. E contudo, durante toda a manhã, e na verdade até o fim da tarde, soprou uma brisa suave e firme vinda do sudoeste, enquanto o sol brilhava forte, de modo que nem o mais velho marujo dentre nós podia ter previsto o que iria ocorrer. Nós 3, meus 2 irmãos e eu, havíamos feito a travessia para as ilhas lá pelas 2 da tarde, e não demorou para enchermos a sumaca com um ótimo peixe, que, todos comentamos, estava mais abundante nesse dia do que jamais havíamos visto. Eram apenas 7 horas, pelo meu relógio, quando levantamos ferro, e partimos de volta, de modo a cobrir o pior trecho do Strom na calma da água, que sabíamos ser às 8. Zarpamos com um vento fresco em nosso quarto de estibordo, e por algum tempo, deslizamos a grande velocidade, nem sequer sonhando com algum perigo, pois de fato não víamos o menor motivo para apreensão. De repente fomos surpreendidos por uma brisa vinda do Elsegen. Era coisa das mais incomuns, algo que nunca nos sucedera antes, e comecei a sentir certo desconforto, sem saber exatamente por quê. Viramos o barco na direção do vento, mas não fizemos progresso algum, devido aos torvelinhos, e eu já estava a ponto de propor que regressássemos ao ancoradouro quando, olhando a popa, vimos o horizonte todo coberto por uma singular nuvem cor de cobre que se erguia com a velocidade mais espantosa. Nesse meio tempo, a brisa que interceptara nosso curso arrefeceu e mergulhamos na mais absoluta calmaria, derivando em todas as direções. Esse estado de coisas, entretanto, não durou por tempo suficiente para que refletíssemos a respeito. Em menos de 1 minuto a tempestade se abatia sobre nós, e em menos de 2, o céu ficou inteiramente encoberto, e com isso, e o violento borrifo do mar, ficou subitamente tão escuro que não podíamos enxergar uns aos outros dentro da sumaca. Um furacão como o que então soprou é loucura tentar descrever. Nem o mais antigo marinheiro da Noruega jamais vivenciou algo como aquilo. Havíamos soltado as velas antes que ele nos atingisse em cheio, mas, ao primeiro sopro, nossos 2 mastros foram ao mar como se tivessem sido cerrados, o mastro principal levando consigo meu irmão mais novo, que a ele se amarrara por segurança. Nosso barco era a pluma mais leve que já flutuou sobre a água. Tinha um convés corrido de fora a fora, com apenas uma pequena escotilha próxima da proa, escotilha que sempre tivéramos por costume selar com as trancas pouco antes de cruzar o Strom, a título de precaução contra o mar encrespado. Não fosse essa circunstância, teríamos ido a pique ali mesmo, pois ficamos inteiramente afundados por alguns instantes. Como meu irmão mais velho escapou à morte não sei dizer, pois nunca tive a oportunidade de descobrir.
De minha parte, assim que soltei o traquete, atirei-me de bruços sobre o convés com os pés apoiados na estreita amurada da proa, e agarrando com as mãos um arganel junto ao pé do mastro. Foi o mero instinto que me impeliu a fazer isso, o que sem dúvida, era a melhor coisa que eu poderia ter feito, pois estava aturdido demais para raciocinar. Por alguns momentos, ficamos completamente submersos, como eu disse, e durante todo esse tempo prendi a respiração, e permaneci agarrado ao anel. Quando não pude mais aguentar, ergui-me sobre os joelhos, ainda segurando forte com as duas mãos, e desse modo emergi a cabeça. Logo em seguida nosso pequeno barco se sacudiu, exatamente como faz o cão ao sair da água, e assim se libertou, até certo ponto, do mar. A essa altura eu tentava dominar o estupor que tomara conta de mim, e recuperar a presença de espírito de modo a ver o que podia ser feito, quando senti alguém agarrando meu braço. Era meu irmão mais velho, e meu coração pulou de alegria, pois eu tinha certeza de que havia caído no mar, mas no momento seguinte toda essa alegria foi transformada em horror, pois ele aproximou a boca de meu ouvido, e gritou a palavra Moscow Strong. Ninguém jamais saberá quais foram meus sentimentos naquele momento. Estremeci da cabeça aos pés, como que sofrendo o mais violento acesso de febre. Eu sabia muito bem o que ele queria dizer com aquela única palavra, eu sabia o que ele queria me fazer compreender. Com o vento que agora nos empurrava, íamos na direção do redemoinho do Strom, e nada poderia nos salvar. O Senhor percebe que ao cruzarmos o canal do Strom sempre o fazíamos muito acima do redemoinho, mesmo no tempo mais ameno, e então tínhamos de aguardar e observar cuidadosamente a calma da maré, mas agora éramos impelidos direto para o poço, e em meio a um furacão daqueles. Na verdade pensei, devemos chegar lá no exato momento da calma, nisso reside alguma esperança, mas no instante seguinte praguejei contra mim mesmo por ser tão tolo em sonhar com a esperança que fosse. Eu sabia perfeitamente que estávamos condenados, nem que nosso barco fosse 10 vezes maior que um navio de 90 canhões. A essa altura a fúria inicial da tempestade se dissipara, ou talvez acontecesse de já não mais a sentirmos em toda sua intensidade conforme disparávamos através dela sem um único pano esticado. Mas em todo caso o oceano, que no início o vento mantivera baixo, nivelado e espumante, assomava agora em montanhas absolutas. Uma singular mudança também operara-se no céu. Em torno, em todas as direções, continuava negro como piche, mas quase acima de nós abriu-se, de repente, uma fenda circular de céu limpo, o céu mais limpo que jamais vi e de um azul profundo e brilhante, e através dela resplandecia a lua cheia com um fulgor que eu nunca vira exibir. Ela iluminava tudo em volta de nós com perfeita nitidez, porém, ó, Deus, que cena para iluminar! Então fiz uma ou duas tentativas de falar com meu irmão, mas, por algum motivo que não conseguia compreender, o ruído crescerá de tal modo que fui incapaz de fazê-lo escutar uma única palavra, ainda que gritasse a plenos pulmões em seu ouvido. Em seguida, ele abanou a cabeça, seu aspecto tão pálido quanto a morte, e ergueu um dedo, como que a dizer: ouça. No início, não entendi a que se referia, mas logo um pensamento hediondo cruzou minha mente. Puxei meu relógio da algibeira. Estava parado. Olhei seu mostrador à luz do luar, e então prorrompi em lágrimas conforme o atirava no oceano. Ele havia parado às 7 horas. Havíamos perdido a calma da maré e o redemoinho do Strom estava em plena fúria. Quando um barco é bem construído, tem velame e vergas apropriadamente dispostos e não porta carga excessiva, as ondas, em uma forte ventania, com a embarcação a todo pano, parecem sempre brotar de sob o casco, o que parece muito estranho para um homem de terra, e a isso damos o nome de vogar, na linguagem marítima. Bem, até lá vínhamos vogando as ondas muito lestamente, mas em instantes aconteceu de um gigantesco oceano nos colher bem sob a almeida, e erguer-nos junto em sua ascensão subindo como que rumo ao céu. Eu jamais teria acreditado que um vagalhão pudesse subir tão alto. E depois lá fomos nós para baixo, descrevendo um arco, deslizando, e nos precipitando num mergulho que me deixou nauseado e tonto, como se caísse do elevado cume de uma montanha em um sonho. Mas enquanto estávamos no alto, eu lançara um rápido olhar em torno, e esse único relance foi quanto bastou. Vi nossa exata posição num instante. O turbilhão do Moscow Strong estava a cerca de meio quilômetro, mas tão parecido com o Moscow Strong de sempre quanto o redemoinho que o senhor agora vê se parece com a água de uma zenha. Se não soubesse onde estávamos, e o que deveríamos esperar, não teria reconhecido o lugar de modo algum. Tal como o vi, fechei involuntariamente os olhos, de horror. As pálpebras se me cerraram como que num espasmo. Não pode ter sido mais do que 2 minutos depois disso que subitamente sentimos as ondas se acalmando, e fomos envolvidos pela espuma.
O barco deu uma abrupta guinada a bombordo e então disparou nessa nova direção como um raio. No mesmo instante, o estrondo ensurdecedor das águas foi completamente sufocado por uma espécie de guincho estridente. Para ter uma ideia, imagine o som produzido pelas válvulas de muitos milhares de navios a vapor deixando sair a pressão todas ao mesmo tempo. Estávamos agora no cinturão de espuma que sempre circunda o Torvelinho, e pensei, é claro, que dali a um instante seríamos tragados pelo abismo no fundo do qual podíamos enxergar, apenas indistintamente, devido à enorme velocidade com que éramos carregados. O barco não parecia de modo algum afundar na água, mas deslizava como uma bolha de ar sobre a superfície da vaga. O lado de estibordo ficava próximo do Torvelinho, e a bombordo assomava o mundo de oceano que deixáramos para trás. Era como uma imensa muralha contorcendo-se entre nós e o horizonte. Pode parecer estranho, mas agora, quando estávamos nas próprias garras da voragem, eu sentia maior frieza do que no momento em que apenas nos aproximávamos. Tendo-me determinado a não alimentar mais qualquer esperança, livrei-me em grande parte daquele terror que me privava do brio no início. Presumo que era o desespero que me abalava os nervos. Pode parecer bravata, mas o que lhe digo é verdade. Comecei a refletir sobre a coisa magnífica que era morrer daquela maneira, e que tolice de minha parte pensar numa consideração tão mesquinha como minha própria vida individual, em vista de uma manifestação tão maravilhosa do poder de Deus. Creio até que corei de vergonha quando essa ideia cruzou minha mente. Pouco depois fui possuído da curiosidade mais intensa sobre o próprio Torvelinho. Senti um positivo desejo de explorar suas profundezas, mesmo ao preço do sacrifício que estava prestes a fazer, e meu maior pesar era que jamais poderia contar para meus velhos companheiros em terra firme sobre os mistérios que iria presenciar. Esses, sem dúvida, eram devaneios singulares a ocupar a mente de um homem numa situação assim tão extrema, e já pensei muitas vezes desde então que os giros do barco em torno do poço talvez houvessem me deixado um pouco delirante. Houve outra circunstância a contribuir para restaurar meu autocontrole, e aqui me refiro à cessação do vento, incapaz de nos alcançar em nossa presente situação, pois, como o Senhor viu por si mesmo, o cinturão de espuma é consideravelmente mais baixo do que o manto geral do oceano, que nesse momento se projetava acima de nós, um maciço montanhoso negro e elevado. Se o Senhor nunca esteve no mar em uma forte ventania, não pode fazer ideia da confusão mental ocasionada pelos ventos e os borrifos combinados. Eles o cegam, ensurdecem e sufocam, e levam embora todo o poder de ação ou reflexão. Mas estávamos agora, em grande parte, livres desses aborrecimentos, muito similar ao modo como a malfeitores condenados à morte na prisão são concedidos pequenos luxos que se lhes vedavam quando sua sentença ainda era incerta. Quantas vezes cumprimos o circuito do cinturão é impossível dizer. Giramos e giramos em torno talvez por uma hora, mais voando que flutuando, chegando cada vez mais perto do meio do vagalhão, e então cada vez mais perto de sua horrível borda interior. Em nenhum momento nesse tempo todo soltei do arganel. Meu irmão estava à popa, agarrado a um enorme barril de água vazio que havia sido fortemente preso sob a gaiola da Almeida, e que era a única coisa no convés que não fora varrida para o mar quando a ventania nos tomou de assalto. Quando nos aproximávamos da beirada do precipício, ele largou seu apoio e veio para o anel, do qual, na agonia de seu terror, empenhou-se em tirar minhas mãos, já que a peça não era grande o bastante para permitir a ambos prender-se de modo seguro. Nunca senti uma aflição mais profunda do que ao vê-lo intentar esse ato, e embora percebesse que era um homem enlouquecido que o fazia um maníaco, alucinando de puro pavor. Não me dei o trabalho, entretanto, de brigar com ele pela posição. Achei que não faria diferença alguma que nos agarrássemos ao que quer que fosse, de modo que lhe cedi o arganel e dirigi-me ao barril na popa. Para tal não havia grande dificuldade, pois a sumaca voava em círculos bastante estáveis, e mantendo o casco nivelado apenas jogando para cá e para lá com os imensos volteios e vacilações do Torvelinho. Mal me agarrara eu ao meu novo ponto de apoio, demos uma violenta guinada a estibordo e nos precipitamos abruptamente rumo ao abismo. Murmurei uma prece rápida a Deus, e julguei que era o fim. Ao sentir o nauseante ímpeto da descida, aumentei instintivamente a apreensão com que agarrava o tonel, e fechei os olhos. Por alguns segundos não ousei abri-los enquanto esperava a destruição instantânea, e me admirava de já não estar nos embates da morte com a água. Mas um momento se passou, e depois mais outro. Eu continuava vivo. A sensação de queda se fora, e o movimento do barco parecia-se muito com o de antes, no cinturão de espuma, a não ser que ele agora ia mais paralelo. Tomei coragem e olhei mais uma vez para a cena.
Jamais esquecerei a sensação de assombro, horror e admiração com que olhei em torno de mim. O barco parecia pairar, como que por mágica, a meio caminho, no interior de um funil vasto em circunferência e prodigioso em profundidade, e cujos lados perfeitamente lisos poderiam ter sido tomados por ébano, a não ser pela rapidez desnorteante com que giravam, e pela radiância cintilante e espectral que emitiam, conforme os raios da lua cheia, provenientes daquela fenda circular em meio às nuvens que já descrevi, vertiam numa torrente de glória dourada ao longo das paredes negras, descendo para os recessos mais esconsos do abismo. No início, fiquei confuso demais para observar alguma coisa com exatidão. A explosão geral de extraordinário esplendor foi tudo o que contemplei. Quando me recobrei um pouco, entretanto, meu olhar voltou-se instintivamente para baixo. Nessa direção eu podia obter uma visão desobstruída, pela maneira como a sumaca pendia da superfície inclinada do poço. Ela estava perfeitamente nivelada, ou melhor, seu convés jazia em um plano paralelo ao da água, mas esta inclinava-se em um ângulo de mais de 45 graus, de modo que parecíamos adernar acentuadamente. Não pude deixar de observar, entretanto, que me era quase tão fácil manter o equilíbrio e o apoio dos pés nessa situação quanto se estivéssemos na horizontal, e isso, suponho, devia-se à velocidade com que girávamos. Os raios da lua pareciam buscar o próprio recôndito do abismo profundo, mas ainda assim eu não conseguia divisar nada distintamente, por conta de uma névoa espessa que a tudo envolvia, e acima da qual pairava um magnífico arco-íris, como aquela ponte estreita e insegura que os muçulmanos afirmam ser a única passagem entre o tempo e a eternidade. Essa névoa, ou nuvem de borrifo, era sem dúvida ocasionada pelo choque das grandes paredes do funil, conforme todas elas se encontravam no fundo, mas o alarido que ascendia ao céu saindo daquela névoa eu não ouso tentar descrever. Nosso primeiro deslize para o interior do próprio abismo, após o cinturão de espuma acima, carregara-nos uma grande distância pela vertente, mas nossa ulterior descida não foi de modo algum proporcional. Giramos e giramos impetuosamente, não com qualquer tipo de movimento uniforme, mas com oscilações e solavancos vertiginosos, que nos faziam por vezes avançar apenas algumas centenas de pés, por vezes quase cumprindo o circuito completo do torvelinho. Nosso progresso para baixo, a cada revolução, era lento, mas muito perceptível. Olhando em torno de mim para a ampla vastidão de ébano líquido sobre a qual éramos transportados, percebi que nosso barco não era o único objeto nas garras do torvelinho. Tanto acima como abaixo de nós havia fragmentos visíveis de embarcações, enormes quantidades de madeira de construção e troncos de árvores, com inúmeros objetos menores, como peças de mobília doméstica, caixas quebradas, barris e aduelas. Já descrevi a abominável curiosidade que tomara o lugar de meus terrores originais. Ela parecia crescer dentro de mim à medida que eu ficava cada vez mais próximo de minha pavorosa sina. Então comecei a observar com estranho interesse as numerosas coisas que flutuavam em nossa companhia. Eu devia estar delirante, pois até procurei me distrair especulando acerca das relativas velocidades de suas variadas descidas na direção da espuma abaixo. Aquele abeto peguei-me dizendo a certa altura, certamente será o próximo a se precipitar no pavoroso mergulho e desaparecer, e então fiquei decepcionado ao ver que os destroços de um navio mercante holandês ultrapassaram-no e foram antes para o fundo. Com o tempo, depois de inúmeros palpites dessa natureza, e vendo-me iludido em todos eles esse fato, o fato de meu invariável erro de cálculo lançou-me numa cadeia de reflexões que fez meus membros voltarem a tremer, e meu coração a bater pesadamente mais uma vez. Não era um novo terror que assim me afetava, mas o início de uma esperança mais animadora. Essa esperança brotou em parte da memória, e em parte da observação presente. Veio-me à lembrança a grande variedade de materiais flutuantes que ia encalhar na costa de Lofoden, tendo sido engolidos, e depois lançados de volta pelo Moscow-Strom. Sem sombra de dúvida, a grande maioria dos objetos chegavam destroçados da forma mais extraordinária, arranhados e maltratados a ponto de parecer cravados de lascas, mas então me recordei claramente que havia alguns deles que não se mostravam nem um pouco deformados. Nesse momento eu só podia explicar essa diferença supondo que os destroços mais maltratados haviam sido os únicos a ser completamente engolidos e que os demais entraram no torvelinho em um período muito tardio da maré, ou, por algum motivo, haviam descido tão vagarosamente após entrar que não atingiram o fundo antes de chegar o momento da pré-amar, ou da vazante, como pode ser o caso. Concebi ser possível, tanto num como no outro, que podiam desse modo ter girado de volta para o nível do oceano, sem conhecer o destino daqueles que haviam sido arrastados mais cedo, ou engolidos mais rapidamente.
Fiz, também, 3 importantes observações. A primeira era que, como regra geral, quanto maiores os corpos, mais rápido desciam. A segunda que, entre duas massas de igual extensão, uma esférica e a outra de qualquer outro formato, a superioridade em velocidade de descida cabia à esfera. A terceira que, entre duas massas de igual tamanho, uma cilíndrica e a outra de qualquer formato, o cilindro era engolido mais vagarosamente. Desde que me salvei, entretive várias conversas sobre esse assunto com um velho mestre-escola do distrito, e foi por meio dele que aprendi o uso de palavras como cilindro e esfera. Ele me explicou, embora eu tenha esquecido a explicação, como o que eu observava era, na verdade, a consequência natural das formas dos fragmentos flutuantes e mostrou-me como acontecia de um cilindro, flutuando em um vórtice, oferecer mais resistência contra sua sucção, e ser arrastado para dentro com maior dificuldade do que um corpo igualmente maciço, da forma que, houve uma circunstância inesperada que contribuiu imensamente para reforçar essas observações, e deixar-me ansioso em delas tirar partido, e essa circunstância foi que, a cada revolução, passávamos por algo como um barril, ou então a verga ou o mastro quebrado de um navio, enquanto inúmeras dessas coisas, que haviam estado em nosso nível quando abri os olhos pela primeira vez para os portentos do turbilhão, encontravam-se agora muito acima de nós, e pareciam ter se movido muito pouco de sua posição original. Não mais hesitei quanto ao que fazer. Tomei a resolução de me amarrar firmemente ao tonel em que me agarrava, soltá-lo da almeida e lançar-me na água junto com ele. Atraí a atenção de meu irmão por meio de sinais, apontei os barris flutuando que passavam perto de nós e fiz tudo em meu alcance para levá-lo a compreender o que estava prestes a fazer. Julguei enfim que compreendia meu intento, mas, fosse esse o caso ou não, ele abanou a cabeça em desespero e se recusou a deixar seu apoio no arganel. Era impossível obrigá-lo, a urgência não admitia mais demora, e assim, com amarga relutância, abandonei-o à própria sorte, amarrei meu corpo ao barril utilizando os cabos que o prendiam à almeida e me precipitei no mar, sem hesitar sequer mais um instante. O resultado foi precisamente o esperado por mim. Como sou eu próprio que lhe conto esta história, como o Senhor pode ver que de fato escapei, e como já se encontra de posse do modo pelo qual meu salvamento foi efetuado, devendo logo antecipar tudo que ainda tenho a acrescentar, trarei minha narrativa rapidamente à sua conclusão. Talvez tenha transcorrido 1 hora, ou algo assim, após eu ter deixado a sumaca, que o barco, tendo descido a uma vasta distância sob mim, descreveu 3 ou 4 giros frenéticos em rápida sucessão, e carregando consigo meu estimado irmão, mergulhou a prumo, e por toda a eternidade, no caos de espuma abaixo. O barril ao qual eu me prendi afundou muito pouco além da metade da distância entre o fundo do abismo e o ponto em que eu me lançara ao mar, quando uma grande mudança se operou no aspecto do turbilhão. As vertentes laterais do vasto funil ficaram gradativamente cada vez menos abruptas. Os giros do torvelinho tornaram-se, gradualmente, menos e menos violentos. Pouco a pouco, a espuma e o arco-íris desapareceram, e o fundo do abismo pareceu lentamente subir. O céu estava claro, os ventos haviam arrefecido, e a lua cheia pairava radiante a oeste, quando me vi na superfície do oceano, com plena visão da costa de Lofoden, e acima do ponto onde o poço do Moscoestron estivera. Era o momento da calma da maré, mas o oceano ainda arfava em vagas montanhosas pelo efeito do furacão. Fui carregado violentamente para o canal do Strom, e em poucos minutos, despejado ao largo do litoral, no pesqueiro dos aldeães. Um bote me recolheu exausto de fadiga e, agora que o perigo se fora, emudecido com a lembrança de seus horrores, os que me puxaram a bordo eram meus velhos amigos e companheiros de todos os dias, mas não me reconheceram mais do que teriam reconhecido um viajante da terra dos espíritos. Meu cabelo, negro como um corvo no dia anterior, ficara branco como o Senhor o vê agora. Dizem também que toda a expressão de meu semblante havia mudado. Contei-lhes minha história. Não acreditaram. Agora eu a conto ao Senhor e, dificilmente posso esperar que dê a ela mais crédito do que o fizeram os alegres pescadores de Lofoden.